Numa família com 3 gerações de mulheres, mãe e filha se reúnem para poder encontrar respostas para o desaparecimento da avó. Mas após passarem uma noite na casa, a velha que sofre de Alzheimer retorna como se nada tivesse acontecido. Agora, mãe e filha tentam descobrir por onde essa idosa esteve nos últimos 3 dias e quem seria essa pessoa misteriosa que ela fala que está tentando invadir a sua casa. Relic, ou Relíquia, é um filme de terror australiano, né? Um drama, um psicológico e tal. Filme de estreia da diretora Natalie Erica James, com a produção do Jake Gyllenhaal. Antes disso, ela só tinha trabalhado em vários curtas que ela mesma produziu com outras pessoas, e em alguns poucos filmes, né? E um deles, eu acho que é o Upgrade, ela trabalhou como assistente. A história desse filme, Relic, ela pega a gente de jeito porque ela trata sobre uma coisa muito universal, que é sobre como a gente trata os nossos idosos, né? Como é que a gente pode lidar com pessoa com mal de Alzheimer. Quem vive essa realidade, quem já viveu, quem já passou por isso, vai se conectar bastante com esse filme. E o que fazer quando essa pessoa ela vai piorando, né? Quando ela vai perdendo cada vez mais as lembranças. Isso é muito triste. E se essa pessoa se tornar uma ameaça para si mesma, né? Ou então se ela fizer coisas com estranhos e depois não lembrar, será que a gente deveria morar com ela, vir aqui morar com ela? Ou ela morar com a gente vai mudar toda a nossa vida, a nossa dinâmica? Ou como ela reagiria se a gente internasse ela no asilo, né? Caramba, essa é uma discussão muito pesada, muito séria e requer muita sensibilidade. E são essas as questões que são mais trabalhadas no filme, né? Só que sendo representadas de uma forma mais pro gênero de terror, né? Trazendo essas sensações através dos sons, das luzes, das cenas. Então isso ficou muito bem representado, muito bem trabalhado e traz esse sentimento pro espectador. É quando a avó retorna para casa, né, que a gente começa a investigar junto com a mãe e a filha todas essas questões, principalmente porque a casa, ela parece que tá viva, sabe? Tá junto com a avó, as duas estão meio que se refletindo ali quando a casa começa a ter vários ruídos, a madeira estalando, várias manchas nas paredes, né, o som do encanamento, etc. Parece que a casa tá envelhecendo junto com a idosa, né? Então isso ficou muito bem representado porque traz essa sensação, né, de que a família tá passando meio que junto com a senhora, né, junto com a avó. Tudo que a avó tá sofrendo, a família também tá sofrendo junto, e a casa, ela reflete todo esse sofrimento, todo esse desafio sobre como resolver, como lidar com essa deteriorização. Então, em aspectos técnicos, né, o filme, ele é muito bem trabalhado, ou seja, a trilha sonora que é muito bem colocada, sempre ali de fundo, sempre trazendo vários barulhos bem graves, né, uma coisa que tá sempre se movendo, sempre se mexendo ali, a casa, né, tá viva, tá respirando, mas também essas cores mais lavadas, né, a falta de cor, como se algo estivesse realmente fora do lugar, algo que está perdendo a sua memória. E se você reparar, várias das cenas têm uma presença muito grande das paredes ou objetos tampando boa parte da cena, como se a parede ou se as coisas estivessem pressionando as personagens, sabe? Principalmente em ambientes e em vários sentidos as personagens se sentem encurraladas em ter que tomar essas decisões, tomar essa coragem de poder lidar com essa situação, e isso reflete a pressão que é, né, todo esse sentimento, além, claro, da excelente atuação de todas as atrizes. As 3 atrizes, obviamente os outros atores que fazem ali o coadjuvante e tal, algumas participações, mas as 3 atrizes são excepcionais, realmente, principalmente a avó, né, a avó que tem tantas nuances, tantas mudanças bruscas, né, de reação, sobre quando ela esquece certas coisas e durante a cena ela tem que mudar a sua reação, e também na reta final, que é uma parte ainda mais difícil, uma parte mais sensível, mas também uma parte cheia de ação, cheia de movimento, cheia de coisas, uma resolução bem gráfica, uma resolução bem... aquele clímax bem clássico do terror que tiveram bastante coragem em fazer, inclusive. E é aí que você entende que o filme, na verdade, ele é sobre o envelhecimento, né? O próprio envelhecimento, né? Como é que a família passa por esse período onde a gente tá lidando com o idoso e, bem ou mal, a mãe tá se vendo nesse lugar, né? Ela também vai passar por isso em algum momento, a neta vai passar por isso em algum momento. É por isso que mexe tanto com a gente, sabe? Se você já vivenciou algo próximo disso, você vai se sentir conectado, e pra mim é a parte que mais dá medo, sabe? A parte onde ele evoca, traz essa sensação de que você tem que temer mais esse futuro, você tem que se preparar melhor para esse futuro, que você tem que
ter mais consciência sobre como você cuida dos seus velhos, mas também como você vai se cuidar, etc. Então, o filme é sobre isso, mas obviamente do jeito do cinema, a linguagem toda do cinema em si. Eu acho que a cena mais impactante do filme, pra mim, uma das mais impactantes, foi quando a avó tenta guardar as memórias do jeito dela. Não vou dar spoilers aqui nesse review, mas ela tenta de várias formas tentar segurar as memórias que estão indo embora, né? O álbum de fotografias, as fotos, as lembranças, etc. E é muito desesperador, tanto pra senhora, pra velha que tá tentando ali fazer de várias formas, manter aquelas memórias, quanto pra filha, quanto pra mãe ali da família também, elas tentando fazer alguma coisa e não há nada que seja possível de fazer. Nada pode resolver o problema da senhora, além de você assistir aquela situação toda. Todo esse drama vai se refletindo cada vez mais e mais nas alucinações, nos pesadelos, nas coisas estranhas que estão acontecendo na casa. Então ele vira essa chave ali pra coisa natural, pra coisa crível, né? E traz toda essa analogia pro sobrenatural, pro surreal, pra imaginação, enfim. Ele cria essa analogia da casa, do envelhecimento, da avó e de como a família tá lidando com isso, como eles estão lutando com isso. E é muito legal ver a dinâmica, né, do pensamento, dos confrontos, no sentido de que a neta, ela é muito mais jovem, então ela tem esse sentimento mais inocente, mais rebelde, mais ideológico, uma coisa assim pra tentar, né, resolver os problemas, enquanto a mãe, ela é muito mais pé no chão, ela é muito mais responsável, ela toma atitudes, ela toma decisões. Ambas, elas causam um confronto ali de discurso sobre o que poderia ser feito com a avó, enquanto é meio que difícil ouvir a própria avó, porque ela não vai lembrar das coisas, ela não vai saber o que ela tá fazendo, não vai... Enfim, é uma situação muito delicada e eu acho incrível como foi trabalhado no filme. Existem algumas cenas mais grosseiras, chocantes, assim, que envolvem decomposição, mas eu queria dar todo o destaque pra grande reta final, né, que é a consolidação do que vai acontecer com essa família, né? Elas precisam lidar, né, como uma família, se elas vão correr da situação ou vão enfrentar essa situação. Mas eu queria destacar que a diretora teve muita coragem em utilizar efeitos práticos nesse filme, porque principalmente na reta final poderia ter dado muito errado, poderia ter ficado tosco, mal feito, etc. Mas quando chega na reta final você tá tão envolvido, você tá tão abraçado com aquela questão, com a situação da família, principalmente se você já passou por alguma situação parecida, que você aceita todo aquele efeito prático, toda aquela coisa, aquelas cenas sensíveis, né? E você entende tudo o que tá acontecendo ali e, cara, é um filme que te assombra, é um filme que vai ficar com você. A última cena da neta, pra mim, foi a cereja do bolo pra passar toda essa mensagem, pra você entender o que é a relíquia da família, né? O que é passado de geração pra geração. Então, realmente, ficou muito sensacional. Pro primeiro filme dessa diretora, eu dou todas as minhas palmas pra ela. Com 1h30 só de duração, esse filme conseguiu traduzir muitas dessas sensações tão humanas pra um filme de terror, um filme de, sabe, suspense, drama, aquela coisa toda, utilizando todos os elementos do cinema, né? Do som, da cenografia, da fotografia, da atuação, do roteiro, enfim. É um filme muito bem executado, tanto de roteiro quanto de direção. Eu tenho certeza que você vai acabar embarcando de algum jeito nessa história. Então, por isso, minha nota pra esse filme, pra Relic, é 8 de 10. Excelente filme de entrada aí dessa diretora. Se você gosta de uma coisa mais densa, mais lenta, mais bem trabalhada no sentido de história, com certeza você vai gostar desse filme, não tanto em relação ao susto, não tem susto basicamente nesse filme, mas se você curte esse tipo de história, eu acho que você vai gostar bastante do resultado que é esse primeiro filme dela. Mas se você já assistiu Relic ou pretende assistir, fala ali nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião, vamos conversar ali naquela seção de comentários e também me fala qual outro filme eu deveria fazer crítica aqui no canal, aqui na Hora do Terror, qual outro filme aí tá no seu radar e eu ainda não falei sobre, e você gostaria da gente debater aqui no canal. Eu sou o Fernando Ticon, muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!